Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês que assistem pela plataforma do Fleming, para quem assiste pela plataforma da Hotmart. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite de hoje a gente vai falar sobre o Conto da Aia, que é uma leitura obrigatória da prova da UERJ. A prova da UERJ traz esse livro como leitura obrigatória e temática de redação. Nós vamos analisar com muito cuidado, capítulo a capítulo, mas também vamos fazer uma articulação com vários assuntos da sociedade para te ajudar a ficar preparado para qualquer tema. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar a aula fazendo um enredo geral do livro e depois a gente vai fazer algumas articulações. Bom, para a gente começar, vou colocar aqui algumas considerações e pedir para você organizar o seu caderno da seguinte forma. Olha só, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui o meu iPad. Foi, muito bom. Então, a gente tem o Conto da Aia, é o nosso título, de Margaret Atwood. E é uma leitura obrigatória da UERJ. O que eu preciso que vocês façam aí no caderno de vocês? Eu preciso que vocês separem a parte de anotações de vocês em 4 tópicos. Então, eu quero anotar o enredo geral. Então, a gente vai anotar o enredo. A gente vai anotar temas. A gente vai anotar repertórios análogos e a gente também vai anotar argumentos. Então, existem assuntos que são centrais e existem assuntos que são topicalizados. Aqui eu fiz pequeno, mas aí no seu caderno separa a página inteira para você anotar bastante. Pessoal, a lapidação, a sofisticação do texto envolve a anotação. Então, essa aula é uma aula para vocês assistirem anotando bastante, anotando os pensamentos que vocês dominam, pensamentos novos, para que vocês se apropriem dessa escrita. Então, todo o enredo vai ser contado fazendo associação com o contexto do mundo moderno e com alguns princípios jurídicos que envolvem esse texto. Para quem vai fazer segunda fase da UERJ, é muito importante dizer que a UERJ ela não vai pedir uma resenha, mas ela vai pensar como que a leitura desse livro se articula com a sua experiência de vida. Então, é exatamente o que a gente faz em sala, e eu espero que vocês gostem bastante. Para vocês entenderem, eu vou começar pelo enredo. Então, vou falar um pouquinho do enredo para a gente ter uma noção geral e aí, a partir disso, eu vou trazendo alguns repertórios, algumas perspectivas de temas e argumentos. Então, se prepara para anotar bastante. Quando eu penso em repertórios, eu quero toda uma conjuntura histórica, jurídica, filosófica, literária. Então, pensar elementos que se vinculam com o assunto de várias áreas. Essa é a perspectiva da aula de hoje. Então, vamos lá. Vou ler aqui o meu marca-página. Primeiro, quero até falar da perspectiva da capa. A capa tem uma mulher de vermelho e essas mulheres, elas são designadas de acordo com a cor da sua vestimenta. Então, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros argumentos que eu vou anotar é a hierarquização de pessoas. E aí eu vou explicar o porquê que tem toda essa perspectiva de hierarquização de pessoas nesse enredo. Vou guardar isso aqui. E vou ler agora para você também anotar aí sobre o enredo. Então, vamos pensar assim. Vou colocar aqui. Deixa eu separar assim. Vou colocar um slide que eu vou chamar de enredo, para ficar fácil para vocês. Então, vamos lá.
Quando eu penso em enredo, eu tenho a seguinte descrição no marca-página. O conto da Aya fala sobre um Estado teocrático. Então, acho que é importante anotar isso. Vamos lá? Então, a gente está dizendo, falando, vou botar aqui, sobre um Estado teocrático e totalitário. Então vamos entender isso. O conto da Aya fala sobre um Estado teocrático e totalitário, onde as mulheres são vítimas preferenciais. Então significa que homens e mulheres são vítimas, mas as preferenciais são as mulheres, anuladas por uma opressão sem precedentes. Então o recorte feminino está muito marcado aí. O nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da América. Bom, além de ser um Estado teocrático, também vale colocar que esse texto é uma distopia. O que é uma distopia? Distopia é quando eu tenho um contexto fictício, ilusório, e o problema da distopia é quando ela se aproxima mais com a realidade do que os enredos, que às vezes a gente tem como enredo. Então, a distopia é a desconstrução da utopia. É quando vive-se uma condição de destruição. Geralmente, as distopias abordam um futuro muito distante. Essa não aborda um futuro muito distante. Ela pega o contexto dos Estados Unidos da América e num ano de 1985, e é como se a distopia acontecesse 7 anos depois. Então, eu estou falando em um enredo dos Estados Unidos e tem muito, assim, uma crítica sobre os Estados Unidos da América terem em suas bases o puritanismo e os Estados Unidos entram em uma guerra. Dentro dessa condição de guerra, eles sofrem um ataque nuclear. E com esse ataque, boa parte da população, a maior parte da população, se torna estéril. Basicamente, não se fala em esterilidade masculina, mas em mulheres estéreis. Então, a partir disso, essas mulheres vão ser separadas a partir do tom de roupa delas. Então, existem sequências de mulheres. Quando a gente está falando aqui de um Estado teocrático, o livro ele começa com o texto de Gênesis 30, de 1 a 3. Vamos entender. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te pediu fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva, Bilha. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Então, toda essa conjuntura que acontece nessa distopia é baseada e legitimada pelos parâmetros de que se está atendendo aos preceitos da vontade de Deus. Então, basicamente, as aias, que são as mulheres vestidas de vermelho, elas são mulheres teoricamente férteis que vão para a casa das pessoas ricas na condição de que suas esposas não estão em condição de fecundidade, e as aias elas não podem observar, elas têm de usar um chapéu que obstrua o seu rosto para evitar o contato visual, porque elas são simplesmente um corpo. Então eu tenho a destituição desse corpo. Mas eu não vou falar dessa parte agora, porque antes disso eu queria falar um pouquinho sobre essa perspectiva da religião. Ai, meu Deus, fiz aqui uma coisa que não é para fazer. Pronto. Sobre a perspectiva da religião. A
religião, dentro do contexto da história da humanidade, ela pode ser usada de formas diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, a religião, e aí eu quero colocar uma nova caixa de texto, vamos ver se dá certo. Ai, meu Deus, não está dando certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Não era isso. Então, eu posso pensar, vou tentar fora, aí depois eu só copio e colo. Eu posso pensar a religião como a busca por harmonia, ou seja, a busca por uma experiência de vida mais harmônica. Então, a gente muitas vezes usa, e muitas vezes a maioria das pessoas compreendem a religião como uma filosofia para o melhor entendimento da vida, para se compreender no mundo. E isso em toda a história da humanidade. Então, como a busca por uma experiência de vida mais harmônica. Isso tanto individual e coletivamente. Então, a religião como uma filosofia para a melhor vivência humana, para se entender e para pensar a perspectiva da morte, para entender o sofrimento, os processos, enfim. A religião está nesse mistério. A religião envolve dogma de fé. Muitas vezes, essa religião, ela vai ser para muitas populações, sobretudo as carentes, um subterfúgio único de encontro de estabilidade. Por exemplo, se a gente pegar senhoras vulneráveis que trabalham distantes das suas casas, enfim, às vezes até em subemprego, elas não vão ter, por exemplo, um dinheiro para fazer terapia, né? Onde que elas vão encontrar paz, um pouco de compreensão, busca por compreensão para as dores e as alguras da vida delas? É na religião. Então, muitas vezes, as pessoas só têm esse acalento para a busca de uma vida mais harmônica, tanto individual quanto coletivamente. Mas também essa religião para outros também pode ser usada como... Então, muitas vezes essa religião também é usada como legitimação ou ainda justificativa para ações políticas, ações de poder. Entenda a ação de poder como ação política. Então, por exemplo, muitas vezes essa religião ela deixa de ser uma experiência para uma vida harmônica para ser. Precisa se fazer isso porque a gente precisa... Por exemplo, os nazistas entendiam que eles iam limpar a Alemanha por uma cultura higienista, de gentrificação. Então, foi primeiro ideológica a desconstrução do corpo dos judeus. Então, muitas pessoas achavam que mandar aqueles judeus para um campo de concentração não era uma dinâmica de violência ou de maldade. E, muitas vezes, são esses dogmas, essas crenças que vão ser usadas como instrumentos de poder. Então, por exemplo, nesse estado aqui, as mulheres eram categorizadas em cada uma com uma função social e justificava-se em nome de Deus. E esse é o problema
das sociedades totalitárias. Então, eu posso relacionar essa mistura entre religião e poder, que é histórica, que faz uso abusivo da religião para a legitimação de violência, para a legitimação de ideologia, para a propagação de alguns pensamentos. Então, essa distopia, ela vai mostrar que as pessoas legitimam a organização social, ou seja, é quase como se o contrato social fosse baseado nos princípios da forma como eles estavam interpretando a religião. Então, a religião aqui vai ser usada nessa distopia, dentro desse enredo, para fazer as pessoas se assujeitarem e realmente acreditarem que aquilo que elas estão fazendo é o ideal correto, né? Então, vocês conseguem pensar isso? Até aqui está todo mundo me acompanhando? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo entendendo? Alguém quer perguntar? Um segundinho para pergunta, vamos lá? Até aqui está tudo bem? Vinícius, quer que eu mexa em alguma coisa no microfone? Tá ouvindo bem? Tá tudo ok? Então tá bom. Dentro desse enredo, eu tenho o que é distopia, então vamos pensar a distopia. O poço é uma distopia. É como se eu tivesse uma consequência do mundo. Distopias ambientais. Ah, o que vai ser o mundo daqui a 30 anos, daqui a 1000 anos? E aí, a gente pode pensar isso, entende? Oi, Clarice. Oi, Amanda. Maravilhosas. Então, a gente pode pensar essa perspectiva aí. Outra distopia, Black Mirror. Outra distopia, 1984. Então, vou pensar um mundo suspenso, um mundo numa situação de destruição como consequência de alguma coisa. E aí a gente vai entender o que seria esse mundo distópico que não está, às vezes, tão distante da nossa realidade. Isso que é o trágico, né? Isso que é o que deve engendrar reflexão. Então, vou voltar para o livro, já que até aqui está tudo bem, e vou ler algumas partes. Todo mundo entendeu o que é distopia? Todo mundo entendeu qual é o valor da religião dentro de um Estado teocrático totalitário? Que aí esse Estado, em vez de usar a religião para uma busca de vivência filosófica, de um contexto de comunidade, de um contexto de valorização da vida, vai ter, na verdade, o contexto de segregação, hierarquização, legitimação das ações. Então, vamos lá. Para começar, dentro desse enredo, existem, agora que eu fui falar do texto, percebi que, enfim, olha só, existem alguns tipos de mulheres. Vamos lá pensar quais são os tipos de mulheres que existem nesse livro. É bem assim. O primeiro tipo são as mulheres, vou colocar mais grossinho, para ficar melhor. As mulheres que vestem azul. Coincidentemente e não propositalmente, hoje eu estou de azul. A primeira aula que eu dei da semana vim de vermelho, talvez pudesse vir de roxo, mas as mulheres de azul, igual a todas as mulheres, agora até dei justificativa de azul, fiquei pensando o quanto que a hierarquia é estabelecida, que você mesmo quer pensar em qual lugar você está, mas o que eu quis dizer é que não foi proposital escolher e estar representando as mulheres de azul, mesmo estando hoje. As mulheres de azul são as esposas ricas. Então, essas mulheres de azul, elas só vestem azul, e quando as pessoas encontram a mulher de azul, ela sabe que é uma esposa rica. Existe também a aia. A aia são as mulheres de vermelho, e elas usam isso no rosto como forma de tirar essa visão do rosto, como forma de tirar a subjetividade da face, do rosto.
Então, as mulheres de vermelho são as aias. Quem são as aias? As esposas de azul, quando elas não engravidam, como os maridos são ricos, eles ganham direito a ter uma aia. A aia é uma mulher que vai para a casa da esposa de azul e ela vai ser uma escrava sexual para dar um filho. Afinal, aquela sociedade ficou estéril. Lembra do contexto? 1995, 7 anos depois, estava tendo uma guerra, teve um ataque de radiação e mais de 80% da sociedade ficou estéril. Então, as aias, elas são quem vai para a casa dessa mulher rica para tentar engravidar. Ok, então os homens ricos, eles têm direito a ter a esposa e uma aia. E se essa aia não engravidar, ela vai para as colônias, como campos de concentração, que são as mulheres que usam roxo. As mulheres de roxo, elas são as mulheres que não engravidaram, elas são as viúvas que não têm posses, elas são as pessoas, as mulheres com alguma deficiência, mulheres idosas, mulheres trans, todo o grupo LGBTQIA+. Então, essas pessoas, elas são chamadas de não mulheres. Então, elas vão para uma condição onde elas, um lugar onde elas passam restrições para a morte. Elas vão para uma colônia como se fosse um campo de concentração. Então, as não mulheres são essas aqui. Existem outras que são as mulheres que usam verde. As mulheres que usam verde, elas são as martas, as empregadas. Então, por exemplo, na casa da esposa rica, ela tem uma aia e uma empregada. E entre elas há uma disputa feminina de poder muito grande. Porque se a gente vê uma pessoa de roxo, ela é uma não mulher, a aia é a puta, a verde é a empregada, que quase sempre está com os cotovelos morenos expostos. Então, você já percebe que a empregada é preta. E tem outro grupo de mulheres, que são as mulheres econoesposas. Quem são as econoesposas? Elas usam um vestido listrado de retalhos e elas são as econoesposas. Econoesposa são as esposas dos pobres. Então, por exemplo, lembra que aqui fala que é uma opressão de vítimas preferenciais mulheres? Porque, por exemplo, se um soldado é pobre, ele não tem direito a uma econoesposa nem a uma aia. Se ele é pego transando com alguém, ele é fuzilado. Então, o Estado totalitário, ele começa, por exemplo, a gente viu que é sob o texto de Gênesis, que vai se justificar a aia. Então, elas estão lá para reproduzir. Então, o marido, ele não vai transar nem com a esposa rica, porque o sexo é para procriação, ele vai transar com a aia. Se a aia não tiver filho, se não engravidar, ela vira não esposa. E vem outra aia. Entendeu? Então, essa aqui, ela fala, eu estou nessa condição de escravidão, mas olha essa, eu que não queria ser essa, suja. Olha essa, essa aqui é a corna. Olha essa, não, essa aqui está passando fome. E elas brigam entre si e entre elas. Porque uma aia, quando chega num lugar, ela olha para a barriga da outra aia para ver se ela engravidou ou não. Então, dentro das hierarquizações, há separações dos grupos
E há as disputas dentro dos próprios grupos. Isso parece uma sociedade que a gente conhece, entre os campos de disputa. Então, olha como é esse enredo, né? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Todo mundo tá entendendo? Posso continuar? Perfeito, então vou continuar a minha leitura. Vou para o capítulo 1, e aí a partir disso vou falar mais um pouquinho do enredo e depois eu vou fazer algumas concepções filosóficas, tá bom? Então, o enredo inicial é essa sociedade distópica. As distopias, geralmente, elas vão trabalhar uma perspectiva de passado e futuro, ou passado e presente, o presente como sendo o futuro, porque ela vai falar como ela lembrava, e era um estado moderno nos Estados Unidos. Então, ela era uma mulher de 33 anos, ela tinha um namorado, ela queria ter filho com esse namorado, ela era uma pesquisadora da universidade, ela tinha uma vida normal. Aí, de repente, nesse pós-guerra, entrou-se um cenário de caos. E nesse cenário de caos, as mulheres foram obrigadas a serem aias. E ela tinha a idade de uma mulher fértil. Então, ela se transformou aia. Então, o começo do livro, ele começa descrevendo qual era a preparação que as pessoas tinham para se tornar aias. Porque não bastava falar, agora você é aia, vai para essa casa. Não, elas tinham toda uma preparação, até porque é ideológico. Ela precisa entender qual é a função dela no mundo. Então, tudo que ela viveu antes, ela tem de esquecer e ela tem de começar a entender qual vai ser a nova realidade dela. Porque a partir as aias, elas são propriedades do Estado. Então, é o Estado que concede o direito de quem pode ter aia, para onde que a aia vai. Então, essas mulheres, vamos ver como que elas ficam. Bem assim, começa assim. O primeiro capítulo, ele tem o título A Noite, na verdade, Noite. Capítulo 1. E aí fala assim, nós dormimos no que antes havia sido um ginásio esportivo. Aí ela vai descrever o ginásio, vai falar como que era aquele lugar, mas que agora elas estavam ali aos cuidados das tias. Essas tias vigiavam elas e ela vai contar como que era o espaço. Então, a primeira coisa é que tem várias meninas e elas não podem conversar entre si. Até por isso que tem esse negócio no rosto, elas são proibidas. Então, eram dispostas em fileiras, espaçados de modo que não pudéssemos conversar. As luzes eram diminuídas, mas não apagadas. Tia Sara e tia Elizabeth, as tias, eram quem treinavam as aias para elas serem aias. Tia Sara e tia Elizabeth patrulhavam, tinham aguilhões elétricos de tocar gado, suspensos por tiras de seus cintos de couro. Não tinham armas de fogo, porém nem mesmo elas mereciam a confiança de portar armas de fogo, só homens. As armas eram para os guardas. Tudo é bem voltado, gente, para um contexto teológico. Eles chamam os guardas de anjos, tipo os arcanjos, anjo da guarda. Então, as armas eram para os guardas, especialmente escolhidos entre os anjos. Os guardas não tinham permissão de entrar no prédio, exceto quando eram chamados. E não tínhamos permissão para sair, exceto para caminhadas, 2 vezes por dia, 2 a 2. A ideia do vigiar e punir está bem frequente aqui, gente. Uma vai com a outra para quê? Para se vigiar. Então, é a ideia de controle social. Então, 2 a 2, ao redor do campo de futebol, que agora estava cercado por uma reforçada malha elétrica com rolos de arame farpado no alto. Os anjos ficavam postados do lado de fora da cerca, de costas para nós. Eram objetos de medo para nós, mas também algo mais. Se ao menos nos olhasse, se ao menos pudéssemos falar com eles, alguma coisa poderia ser negociada, acreditávamos. Algum acordo feito, alguma permuta, ainda tínhamos nossos corpos. Então, o primeiro direito aqui que a gente percebe que é totalmente privado delas é o direito à liberdade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o enredo já começa assim, elas são, pelo contexto, cenário de guerra, elas são raptadas da vida delas para viver o que o Estado quer que elas vivam, né?
Capítulo 2, compras. Então, ela vai falar que elas poderiam sair 2 a 2 e elas recebiam lá o que elas podiam comprar e quais eram as características do lugar onde elas estavam. E aí, agora, olha só esse pedaço aqui do enredo. Na parede, acima da cadeira, um quadro emoldurado, mas sem vidro. Flores ainda são permitidas. Será que uma de nós tem a mesma estampa na cadeira? As mesmas flores? Pensei nisso. Tento não pensar. Quer dizer, tento não pensar demais. Como outras coisas, agora o pensamento deve ser racionado. Há muita coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances. E eu pretendo durar. Sei que não há vidro nenhum na frente do quadro de íris, porque a janela só abre parcialmente. Sei também porque o vidro da janela é inquebrável. Não é de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. São daquelas fugas, aquelas que você pode abrir em si mesma, se tiver um instrumento cortante. Que fuga é essa? Então, aqui a gente está falando das consequências dessa privação de liberdade, das consequências da privação de identidade para a saúde mental e para uma consequência que pode chegar a um suicídio. Então, a gente está falando disso. Então, todo o espaço onde elas estavam, na verdade, é preparado para que elas tenham essa perspectiva da gravidez, tenham essa perspectiva, elas tomam as vitaminas, pegam sol 2 vezes por dia, e elas não têm como atentarem contra si. Então, elas estão meio que presas ali, né? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, olha só. Muito bem, exceto por esses detalhes. Isso poderia ser um quarto de hóspede de uma faculdade para visitantes menos importantes, ou um quarto de pensão em tempos antigos para senhoras em reduzidas condições de vida. Isso é o que somos agora. As condições de vida foram reduzidas para aquelas dentro de nós que ainda têm condições. Aí ela fala das toucas brancas, que cobrem-lhes os rostos. Ela está com o vestido habitual de Marta. As Martas são as empregadas, mulheres de verde, que é verde, desbotado, como um traje cirúrgico dos tempos anteriores. Mas ninguém se importa muito em ver o rosto das Martas. Até os seus braços morenos ficam expostos, então dá a entender que a Marta é morena. O rosto dela poderia ser gentil se ela sorrisse, mas o cedro franzindo não é nada pessoal contra mim. É o vestido vermelho que ela desaprova. E o que ele representa. Ela acha que pode ser contagioso como uma doença. Até a coisa da prostituição, né? Do juízo social. Né? Como uma doença ou algo do tipo, má sorte. Mas certa vez ouvi Rita dizer para Cora. Rita e Cora eram 2 Martas. Que não se rebaixaria dessa maneira. Ninguém está lhe pedindo que faça isso, retrucou Cora. De qualquer maneira, o que você poderia fazer se acontecesse? Ir para a colônia, respondeu Rita. Elas têm essa escolha. Com as não mulheres e morrer de fome? E Deus sabe o que mais? Disse Cora. Agora eu te peguei. De qualquer maneira, elas estão fazendo isso por todos nós, disse Cora. Olha, gente, o quanto que o discurso é assim, ó. Elas precisam procriar para gerações. Na verdade, todas essas mulheres, em algum modo, estão sendo oprimidas. As azuis, as verdes, as vermelhas, as coloridas que têm de fazer tudo, as roxas, todas. Todas em algum grau. De qualquer maneira, elas estão fazendo isso por nós, disse Cora. Ou pelo menos é o que dizem. Se eu não tivesse ligado as trompas, poderia ter sido eu, digamos. Se fosse 10 anos mais moça. Afinal,
não é assim tão ruim. Não é o que se considera trabalho pesado. Até mesmo assim, julgar se é bom ou ruim a violação do corpo do outro, né? Antes ela do que eu, disse Rita. E eu abri a porta. Os rostos delas estavam da maneira como ficam os rostos de mulheres quando elas estiveram falando a seu respeito pelas costas e acham que você ouviu. Tá, vou parar no capítulo 2 e vou fazer, então, uma revisãozinha de repertórios relacionados a tudo que a gente falou aqui agora. Vamos falar um pouquinho de tudo isso que a gente trouxe aqui. É o seguinte, pessoal, a gente tem de pensar, vou começar pelo princípio, pela dinâmica da liberdade. Quando eu penso a dinâmica da liberdade, vou pensar em Revolução Francesa, que é de onde emergem os nossos princípios, os nossos contratos sociais modernos. Então, quando eu penso em Revolução Francesa, eu vou ter lá princípio de, quais são os lemas? Liberdade, igualdade, fraternidade, e vocês podem pensar assim, e aí, o que isso tem a ver com esse livro? Como que a gente vai relacionar? Primeiro, isso tem a ver, liberdade. Primeiro, isso tem relação com praticamente todos os temas de redação. Então, o tema de redação, de alguma maneira, ele é uma transgressão a um desses valores. Então, tem o valor da liberdade, eu tenho o valor da igualdade, eu tenho o valor da fraternidade. Esses valores, eles engendram algumas dimensões do direito. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho como direito básico, assim, como direitos primários, o direito à liberdade. Isso, inclusive, em algumas vertentes, em alguma perspectiva da teoria jurídica, pode-se pensar que esses direitos são direitos de primeira dimensão. Obviamente, quando eu cerceio um direito muito básico, direitos secundários também vão ser cerceados. Então, o direito à liberdade, ele é o direito à vida. Quando eu penso em Constituição Federal, eu penso na lei maior, eu penso na perspectiva de redemocratização. E aí eu não gostaria que você usasse Constituição sem falar da perspectiva histórica de redemocratização, que é a busca coletiva pela garantia de direitos. Então, a busca coletiva pela garantia de direitos, isso é o que é redemocratização. É a união da sociedade organizada em busca da garantia de direitos. Então, o que aqueles sanitaristas idealizaram quando eles pensaram a agenda da saúde no Brasil e idealizaram o SUS em 1988? O que aqueles juristas idealizaram quando eles pensaram a defensoria pública? Então, a redemocratização é um processo coletivo para a busca de garantia de direitos. Então, quando eu penso essa redemocratização, eu penso nos pilares jurídicos do país. E como a gente teve a aula passada, quando você nasce, você já se torna um cidadão de direito. Então, eu quero abordar com vocês essa premissa aí do que é chamado de direito civil. Então, esses direitos de primeira dimensão são majoritariamente o que a gente vai chamar de direitos civis. Os direitos civis, o direito civil, o Código Civil, ele é muito interessante, porque ele vai trazer como é a evolução social. Se a gente pensar o que se chama novo Código Civil, o Código Civil mais moderno, salvo engano, ele é de 2009. Então, ele vai
modificar algumas coisas no texto, você vai falar assim, gente, mas antes era assim. Isso é a lei hierarquizando pessoas. E sim, isso é a lei hierarquizando pessoas. Então, um dos grandes pilares desse livro é a hierarquização de pessoas. No caso do livro, é a hierarquização de mulheres. Mas no caso de uma sociedade como o Brasil, a gente pode pensar a hierarquização de mulheres, mas a gente pode pensar toda a hierarquização advinda do colonialismo. Processo histórico que teve a exploração como pilar, que é concebido já fazendo a hierarquização de quem estava chegando, no caso europeus, com os povos originários. Então, quando se chama até isso cientificamente de descobrimento do Brasil, já se subalterna o povo que está aqui, como povo inferior. Então, essa hierarquização de pessoas é uma privação de liberdade, de identidade, uma privação do direito à vida, do direito à existência. Esse Código Civil, ele vai reverberar muito dos comportamentos preconceituosos. Se a gente estudar o texto do Código Civil anterior, vocês vão ver coisas muito bizarras. Então, o Código Civil, e aí você vai falar, não, Xaxá, isso está muito jurídico, o que tem a ver? Tem a ver, sabe por quê? Porque já foi tema do Enem, a certidão de nascimento como garantia de cidadania. Se o tema do Enem foi a certidão de nascimento como garantia da cidadania, era totalmente o Código Civil. Sabe por quê? Porque o Código Civil determina esse cidadão de direito a partir do momento que ele ganha a vida. Nasceu, virou cidadão de direito. Nasceu, está submetido a um contrato social. E o Código Civil se inicia quando? Com a certidão. Quando você se torna cidadão para ter direito à cidadania? Com a certidão de nascimento. E o Código Civil começa quando, Vinícius? Com a certidão de nascimento e acaba quando? Com a certidão de óbito. Então, esse princípio, ele estuda todo o percurso da sua vida. E quando ele estuda o percurso da sua vida, ele também estuda o quê? Dinheiros. O Código Civil estuda dinheiros. Não pense que é romântico um casamento no cartório. O contrato só existe para harmonizar o fim. Na verdade, você vai chegar ao cartório e chega lá, o casal pobre fala assim, qual regime de bens? Qual regime civil que você vai casar? Aí, quais são as opções? Comunhão total, comunhão parcial ou separação? Aí o pobre sempre fala assim, comunhão total. Aí a pessoa fala, então tá, vamos fazer um inventário dos bens. Ah, não tem. Então, geralmente, se casam em comunhão parcial, o que se constrói depois, eles dividem. E outra opção é a separação total, faça um inventário, o que é seu, o que é meu, é meu. Olha essa sociedade moderna que gosta desses dinheiros. Eu posso dividir minha vida, mas eu não divido meus dinheiros. Que doidura, né? Como que eu divido alguém, minha vida com alguém que não pode dividir o dinheiro dele comigo? Eu estou dividindo a vida. É muito doido isso, né? Doido. Mas também tem gente que não quer dividir vida nenhuma, só quer tomar o dinheiro, não é nem dividir. É subtrair. Oh, meu Deus, que loucura desse mundo, né? Mas, enfim. Então, o Código Civil também estuda essa perspectiva de posse. Então, é tudo a ver com liberdade. Com quem eu vou casar? O que eu vou comprar? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Sabe? É isso. Então, esse direito à vida é muito marcado aqui. E isso é violado. Por exemplo, as aias, elas perdem os nomes originais e ganham o nome de aia. Elas não podem chegar na casa das esposas ricas com um nome original, elas têm que ganhar um nome de aia, porque agora ela é posse do Estado. Então, tudo isso aqui, gente, a perspectiva de liberdade, ela tem muito a ver com identidade, com você ser o que você é. Então, por exemplo, quando se pensa em alteração de nome por alguma razão, isso é uma perspectiva de direito civil, isso é uma perspectiva de identidade. E aí, cabe retomar com vocês um autor. Ah, Deus, coisa chata. Vou colocar aqui. Um autor chamado. Qual foi?
Thomas. Não é isso, eu preciso que seja branco. Então, um autor chamado Thomas. Não é Tomás, não é assim. Ai, que saco, por que está assim? Não quero assim. Thomas Marshall. Que ele vai falar sobre o conceito de quê? De cidadania. Para Thomas Marshall, cidadania é a garantia plena dos direitos civis, sociais e políticos. Vocês concordam que os direitos políticos também têm a ver com o que eu deixo de uma geração para outra, de um contrato social para o outro, que eles são intergeracionais? Então, os direitos relacionados à igualdade... Ah, não posso fazer isso. Os direitos relacionados à igualdade, majoritariamente, eles vão ser direitos coletivos. E eles estão resumidos no artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais. Então, os direitos sociais, nossa, aí que é cada palavrinha um tema de redação. Quais são os direitos sociais? Deixa eu abrir aqui, que eu devia ter aberto. Coloca aí na tela para mim, Vini. Artigo 6º para eu ler todo. Direitos sociais. Artigo 6º. Foi? Põe? Tá bom. Espera um minuto. Direito social, vixe, cada palavra é um tema de redação. Então, essa aula de hoje é uma aula muito múltipla para você usar em muitos temas mesmo. Quando der certo, você me avisa, senão eu leio aqui rapidinho. Se quiser me mandar para o WhatsApp, eu posso copiar e colar. Até aqui, enquanto o Vini abre ali para a gente ler, cada palavra é um tema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo anotando muito? É para anotar muito, porque se estiver anotando pouco, tá estudando errado. Muito pequeno, me manda copiado só o 6º. Me manda copiado só o 6º que eu colo aqui. Ai, meu filho, me ajuda a te ajudar. Tadã, pronto, agora sim, professora. Olha só. São direitos sociais. Olha os temas de redação. Gente, quer dizer o quê? Olha bem que meu olho para tudo. Quando o tema envolver saúde, educação, lazer, trabalho, previdência privada. Se liga nesse tema, previdência privada. Você tem repertório para previdência privada? Você tem repertório para assistência social? Você tem repertório? Gente, quando o tema for qualquer uma dessas palavras, você pode falar que esse é um direito social que propõe igualdade, direitos coletivos. Então, presta atenção. Quais são as palavras? Ó, eixo, educação. Cada palavra é um eixo de redação. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. Perceba, quando uma pessoa perde, inclusive a sua identidade, quando ela se torna posse do Estado, todas
todas as outras coisas também vão ganhar um outro tom dentro da vida delas. E os direitos coletivos não são propostos de forma igual, porque dentro da hierarquização, cada um está recebendo aquilo ou deixando de receber aquilo de acordo com a sua hierarquia. Então, a gente está falando de uma sociedade, e aí tem muito a ver, gente, a gente vai falar de leituras obrigatórias, quase todas as leituras obrigatórias dos vestibulares tradicionais são decoloniais, porque o colonialismo no Brasil hierarquizou as pessoas, e esse processo de redemocratização é um processo de universalizar direitos. Olha, pensa o princípio do SUS, universalidade, descentralização, é de dar acesso aos direitos, entende? Então tem educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. É isso. Isso aqui é o quê? Artigo 6º da Constituição Federal, que traz os princípios de igualdade, os direitos de segunda dimensão. Tá tudo bem até aqui? Então, por exemplo, agora eu quero caminhar, a gente já fez história, a gente já fez um pouquinho jurídico, e eu quero caminhar um pouquinho para o filosófico. Só que eu só preciso saber se você não tem dúvida, se está tudo ok, se está bom, se você está cheio de ideia aí para colocar nos seus temas, se você está entendendo tudo. Me conta se você está entendendo tudo, me manda coração aí, por favor. Diz que está tudo certo. Vou pegar o livro, continuar 2 minutos na história e entrar na filosofia. Pode ser assim? Então vamos lá. Vocês estão gostando desse livro? Está fazendo a revisão aí, Vinícius? Agora pode usar o conto da Aya nos seus textos. Privação de liberdade, hein, Vinícius? Tá. Capítulo 3. Já fiz capítulo 1, vou fazer o capítulo 3 agora. O capítulo 3 conta o dia que ela chega na casa na esposa do comandante e conta um pouquinho de como a tia falava que ela tinha de se comportar com a esposa. Então, tem todo um processo de crença, ela tinha outra vida e ela tem de aprender a ser aquilo. Então, tem uma condição de assujeitamento. Dentro do contexto que a gente vai começar a falar agora, a gente vai falar sobre a perspectiva do vigiar e punir. Você já percebe que elas andam de 2 em 2, já percebe que tinha os guardas, que tinham as tias. Então, a gente vai fazer agora alusão a vários textos filosóficos e alguns conceitos que eu quero dar para vocês, tá bom? Então, é bem assim. A esposa do comandante dá instruções apontando com sua bengala. Muitas esposas têm jardins. Ela não está aqui agora. Tarará, tarará. Aqui. Talvez seja apenas... é tão triste isso. A esposa está sempre fazendo um casaquinho de tricô. E esse casaco de tricô é para ela dar para o guarda. Só que é um casaco tão pequeno que ela fala assim, eu acho que mandar ela fazer esse casaco de tricô é um jeito de fazer ela ficar ocupada o dia todo. E ela suspeita que o casaco de tricô, ele é desmanchado e vira um novelo de novo. Então aquilo é só para manter aquela mulher ocupada e distraída dentro daquela perspectiva. Como há falta de conversa, a falta de diálogo e todas essas coisas. Perceba o que eu falei no processo de redemocratização. Se todos nós estamos separados e brigando entre si, nós nunca vamos ser corpo coletivo para a transformação da realidade. E nenhuma realidade social é transformada de forma individual. Então, é estratégico colocar pessoas em guerra, colocar pessoas em hierarquização para que elas não se unam para uma transformação. O que eu estou tentando dizer? Tipo aquele clichê da união faz a força. Eu estou dizendo e falando que você pode usar isso, e isso é um princípio constitucional, o princípio da fraternidade, que somente pode haver qualquer princípio de transformação social, de mitigação de conflitos, de resolução do seu tema do Enem, se houver um propósito coletivo. Enquanto os problemas sociais, os problemas da sociedade não forem um propósito de resolução coletiva, eles vão continuar existindo, porque as pessoas estão apenas ocupadas em sobreviver, em não irem para as colônias. Então, as pessoas elas não estão preocupadas em como elas vão consolidar uma outra sociedade.
Elas estão apenas preocupadas em como elas vão engravidar para elas não irem para a colônia, como elas estão na colônia, como elas vão aguentar esse marido, como elas vão resolver o problema delas mesmas. E elas estarem em situação de guerra é estratégico para que elas continuem subalternas, para que elas continuem vulneráveis. Estão entendendo? Faz sentido? Isso aí é a redação toda. E vocês vão falar isso tudo que eu falei, usando a fraternidade como um princípio jurídico da Constituição, de todo o processo de redemocratização no Brasil. A gente não está falando só de... Eu não estou falando de bondade. Estou falando de organização social. E os temas de redação são sobre isso. São sobre alteridade, são sobre empatia, são sobre preservação da humanidade do outro, mesmo se esse outro não for você. Né? É isso. O tema de redação é sempre esse. Vamos nessa? Talvez seja apenas alguma coisa para manter as esposas ocupadas. Dar-lhe uma noção de... Tá tudo bem com eles? Eles estão tranquilos aí? Ok. Tá bom. Estou acompanhando aqui também. Então, dar-lhes uma noção de objeto a cumprir. Mas invejo a esposa do comandante por seu tricô. É bom ter pequenas metas e que podem ser facilmente alcançadas. O que elas invejam em mim, então todo mundo, né, meio que tem uma coisa assim, né? Elas não falam comigo, a menos que não possam evitar. Sou uma vergonha para elas e uma necessidade. Nós nos vimos cara a cara pela primeira vez há 5 semanas. Nos primeiros dias, pela porta da frente. Nos primeiros dias, as portas da frente não são permitidas. Mas depois disso, devemos usar os fundos. Ainda é cedo demais, todo mundo está inseguro. Tia Lídia, que é a pessoa que treinava ela, que estava fazendo lobby pelas da frente. A sua posição é de honra, dizia ela. Ela devia estar te esperando atrás da porta. Ela esperava ser recebida por uma Marta, mas em vez disso, era ela, em seu longo traje cerimonial azul claro, inconfundível. Então é você, a nova, disse ela. Não deu um passo para o lado para deixar eu entrar, apenas ficou parada ali, no vão da porta, bloqueando a entrada. Queria fazer com que eu me sentisse que não poderia entrar em sua casa, a menos que ela autorizasse. Há uma disputa de poder, hoje em dia, com relação a detalhes desse tipo. Tia Lídia dizia que era melhor não falar, menos que fizesse uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação do ponto de vista delas, dizia as mãos apertadas e torcidas, com um sorriso nervoso, suplicante. Não é fácil para elas. Entre aqui, disse a esposa do comandante. Eu queria, naquela época, transformá-la numa irmã mais velha, numa figura maternal, alguém que me compreenderia e me protegeria. A esposa do meu posto anterior, aquele, tinha passado a maior parte do tempo no quarto. As Martas diziam que ela bebia. Eu queria que essa aqui fosse diferente, queria pensar que teria gostado dela em outra época, em outro lugar, em outra vida, mas já podia ver que não teria gostado dela, nem ela de mim. Então, nem com vontade elas, né, tinham qualquer relação harmônica. Tá, vou parar um minuto no livro e vou voltar para os conceitos filosóficos para a gente fazer algumas relações. Então, entenda assim, a gente tem temas e eu estou dando repertórios para esses temas. Vocês não necessariamente precisam usar o conto da Aya. Vocês podem usar qualquer repertório que eu dei hoje para algum tema
que envolva essa perspectiva. O Conto da Aia é uma leitura que a gente está fazendo de modo profundo para a gente pensar os assuntos da sociedade a partir de uma distopia. O interessante de se analisar uma distopia é percebermos que não necessariamente a nossa sociedade está tão distante dessa distopia assim. Isso, por exemplo, você pode fazer com um raciocínio com o Poço. Assistir o filme O Poço novamente e pensar o quão distante nós estamos dessa distopia. Será que essa realidade é mesmo distópica? Ou será que a nossa sociedade está tão doente, ela está tão destruída que a nossa vivência cotidiana é uma distopia? É uma desgraça? É uma miséria? Né? Será que é? O que a gente vive? Será que a gente está vivendo esse mundo suspenso? Do não mundo? Do desmundo? Da distopia? Então tá. Ele está ali digitando. Tu tá escrevendo, né, Vinícius? Muito que bem. Ai, muito bom. É bom quando ainda faz sentido, né? Então tá. Pessoal, vamos a algumas leituras. Eu quero o conceito de colonialismo. Vou colocar no lugar certo. Peraí. Opa. Colonialismo, que aí eu vou pensar história, Brasil. Estou pensando sequência, tá? Vou pensar a perspectiva do vigiar e punir. Vigiar e punir é repertório. Eu posso pensar vigiar e punir como uma obra. Também posso pensar sociedade punitiva. Tanto vigiar e punir quanto sociedade punitiva são de Michel Foucault. Dentro desses dois textos, existem conceitos que eu quero descrever agora. Quais são esses conceitos que eu quero descrever agora? Então, eu quero descrever o conceito de biopoder. O que faz essa pessoa ser caracterizada e toda a sociedade entender como normal mulheres andando de vermelho e sendo escravas sexuais para a reprodução? O que faz essa sociedade pensar nisso como normal? A mesma coisa que faz a nossa sociedade pensar como normal um monte de violência. E é aí que está a sua argumentação. Sofisticada. Não é assim, ai, decora esse autor aqui, essa frase. Não, a gente vai ter que interpretar o mundo, compreender. Essa aula de hoje, ela é uma aula fundamental que vai te ajudar muito também na prova de humanidades. Porque todos esses conceitos que eu estou dando aqui, eles também aparecem na prova de humanidades. Então, olha só. Biopoder, microfísica do poder. Microfísica do poder, complemento de biopoder. Biopoder, assujeitamento. Então, vamos pensar biopoder. É o poder sobre a vida. Como as instituições impugnam qual o comportamento que cada sujeito tem de ter. Como isso é determinado? Como desde a hora que você nasce, você tem um contrato social que você tem o que vai comer, que dia que você vai para a escola, que dia que você pode parar de ir para a escola, que dia que você pode dirigir, que dia que você pode fazer tudo. E esse biopoder, ele muito vinculado no Vigiar e Punir como Estado. Talvez se Foucault fosse vivo hoje, ele também falaria do biopoder das tecnologias. Como as redes sociais também estabelecem essa microfísica do poder sobre o nosso comportamento diário. Como que a gente também... O Vigiar e Punir, ele fala que é como se a gente fosse uma marionete. O que o Estado manda, a gente faz. Então, tudo que você pensar de padronização e tudo que você pensar de consolidação de imaginário coletivo, de cultural, faz parte desse biopoder. De como quem tem poder determina as formas de vida. Entende isso?
Dentro da dinâmica do colonialismo, o colonialismo ele já se dá por uma política exploratória, uma política exploratória que hierarquiza grupos sociais. Então, a dinâmica do colonialismo, ela guarda violências institucionalizadas. O colonialismo, ela deixa sequelas de violências por violências institucionalizadas, violências estruturais, violências que fazem parte da nossa estrutura. Então, existe também um conceito que é decolonizar. Então, nós somos, não é descolonizar, é decolonizar. Nós somos uma sociedade que não é colônia. Nós passamos por um processo de descolonização, mas princípios estruturais ainda seguem dinâmicas violentas do colonialismo. Essa dinâmica de hierarquização de pessoas, ela é uma dinâmica continuada no Brasil. Por isso que determinados grupos até hoje são privados de direito. Com o processo de redemocratização, é nítido que a universalidade tenta fazer que direitos cheguem a grupos que dentro da hierarquização foram vulneráveis. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Está entendendo? Então, decolonizar é a busca por uma ruptura das violências estruturais. É buscar romper, desconstruir as violências estruturais. Racismo, machismo, patriarcado, todas as violências estruturais que consolidaram a formação do nosso Estado político. Então, o biopoder faz que a gente carregue, às vezes, dentro do imaginário coletivo, dentro do inconsciente, tantos preconceitos. E esses preconceitos são temas de redação. Porque a hierarquização fez que só determinados grupos ocupassem determinados espaços. Os mesmos grupos ocupando os Liguei e ver se voltou. Não, não vai acabar mesmo. Só um minuto. Como eu estou uma pessoa emancipada. É assim. Oi, vocês me escutam? Vou guardar aqui, porque meu cenário não pode ficar feio, né? Porque eu tenho um nome a zelar. Beber água. Para falar para você o texto do Mill. Porque, né? Tá. Então, olha só. Dentro dessa dinâmica de poder, a microfísica de poder é tão imposta, por exemplo, dentro desse livro, as tias falando que elas precisam baixar o rosto, usar aquele negócio, não conversar, fazer o que a esposa quer. O que ela está fazendo? Ela está se anulando enquanto identidade. Ela não pode falar, o rosto dela não pode ser visto, ela tem de mudar sua essência ou sua existência para o outro.
Sabe o que é assujeitamento? É você entrar na caixa que a sociedade espera que você entre. E a gente entra todos os dias nessas caixas. Mas, às vezes, a tomada de liberdade é muito grande. Que você perde a sua própria identidade, você perde você mesmo. Então, o assujeitamento é o resultado dessa microfísica de poder em nós, que faz que nós acreditemos mesmo. Então, você percebe assim, ela se comporta assim. Ela não está nem... em algum momento ela fala, aqui é melhor não pensar. É isso, ela tem de ser aquilo. E todas as pessoas começam a se assujeitar. E em estados totalitários, o assujeitamento ele é extremamente invasivo. Ele desumaniza, ele tira a identidade plena, a identidade total das pessoas que estão sendo assujeitadas. Dentro dessa dinâmica de cultura de decolonização, tem também uma leitura que é obrigatória na UNB, tem duas. A gente pode pensar sobre a violência, que é um livro é um texto da Hannah Arendt, que vai falar sobre a banalidade do mal, vai trazer esse conceito de banalidade do mal, e banalidade do mal não é a naturalização do mal, mas é exatamente esse processo ideológico de desumanização que faz que a violência contra determinado grupo seja uma ordem. Então, eu vou falar assim, não, tem mesmo de matar essas pessoas na cadeia, elas têm que comer essa comida ruim. A violência contra essa pessoa não é só cotidiana. Aquela pessoa primeiro teve esvaziado o seu corpo e o seu valor para que a violência seja uma ordem. Então, por exemplo, o esvaziamento do que era o judeu na Alemanha e o discurso de que a Alemanha precisava daquela limpeza fazia que as pessoas levassem judeus para campos de concentração sem peso na consciência. Esse é o perigo do totalitarismo. Lembra que lá no começo eu disse que era extremamente perigoso e violento quando se usa a religião, o uso abusivo da religião para justificar ou legitimar ações de poder. Que aí você faz as pessoas por meio do dogma, por meio do que é mais sagrado para elas. Porque quando você pensa na sua religião como a busca por uma experiência de vida melhor, a sua religião é o sagrado. Você vai pegar o sagrado de alguém. Então, por exemplo, dentro das intolerâncias e da polarização política, quem usa a religião para justificar o pensamento político é tão perverso quanto quem ridiculariza a religião do outro. Porque em ambos os casos, as pessoas estão agredindo o sagrado do outro. E o meu sagrado faz parte da minha liberdade. Por isso que tem liberdade de expressão, liberdade de crença. Isso é um direito primário, de primeira dimensão. Entendeu? Então, essa mistura abusiva de religião na política, ela é trágica. É absurdo alguém ridicularizar a religião de alguém. É absurdo que em algum momento da história as mulheres tenham sido queimadas em nome de Deus. E quem queimou não estava com peso na consciência. Você está entendendo? Ou não? Sobre a violência da Hannah Arendt. Então, quem estava queimando, estava acreditando que aquelas mulheres... Olha o valor do corpo. Aí tem Judith Butler. Judith Butler, o nome do texto... Nossa, gente, mas tem repertório hoje, hein? Nossa Senhora! Se assistir essa aula, já vai dar para fazer a redação.
Meu Deus do céu. Judith Butler. Parece até que eu tinha uns livros que eu dei uma lida. Judith Butler, qual o nome do livro? Vidas Precárias. Aí a Judith Butler já vai ser uma filósofa moderna que vai discutir o esvaziamento do valor dos corpos na sociedade contemporânea. Aí vai falar assim, determinados corpos têm mais direito que outros. Determinados corpos estão sendo esvaziados. Dentro dessa mesma dinâmica, tem uma leitura da UNB, essa da Hannah Arendt é da UNB, e tem outra leitura da UNB, que é bem interessante para quem vai fazer vestibular no Sul, para quem vai fazer os vestibulares mais concorridos. Quando eu digo vestibulares do Sul, os vestibulares do Sul têm leituras decoloniais. O que é uma leitura decolonial? É isso mesmo, uma leitura que tenta decolonizar, busca romper violências estruturais. Então, uma leitura como, por exemplo, Ponciá, que é um texto da URGS, é uma leitura como, por exemplo, Olhos d'Água. Então, olha como os vestibulares estão decoloniais. Quando a Djamila Ribeiro cai como obra do Paz na UNB, em lugar de fala, eu estou falando de epistemicídio, eu estou falando de decolonizar, de ampliar as vozes. Quando eu coloco Torto Arado no vestibular como obrigatório, eu estou ampliando as vozes. Quando eu coloco Conceição Evaristo, eu estou ampliando as vozes. Quando eu coloco Quarto de Despejo, eu estou ampliando as vozes. Quando eu coloco Racionais, eu estou ampliando as vozes. Porque o colonialismo, ele é consolidado, sedimentado por uma linguagem unilateral. Então, sobretudo pela dinâmica historiográfica do século XIX, há toda a justificativa das ações das elites, elas são justificadas como corretas, como adequadas. Isso é microfísica do poder. Isso é biopoder. São as crenças estruturais, entendeu? Então, o conceito aqui, o que eu vou trazer aqui agora, é uma filosofia moderna de um filósofo contemporâneo camaronês. Então, olha como é que é epistemicídio, olha como é que é para romper esse epistemicídio, né? Para ouvir outras vozes. Então, é um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe. Ah, menino, faz do jeito que eu queria. Achille Mbembe. E o texto é Necropolítica. O FRJ é quem traz esse texto inicialmente para o Brasil e para a academia, né? Então, necropolítica se relaciona, começa, na verdade, com um estudo de biopoder, biofísica do poder, com o estudo do sociedade punitiva e do vigiar e punir. Então, o Achille Mbembe começa fazendo a leitura do biopoder e ele ultrapassa, ele reconhece que existe um poder acerca da vida das pessoas, do que elas fazem, mas ele ultrapassa. Ele fala, além de essas instituições de poder determinarem o estilo de vida, elas são permissivas e até autorizadoras de quem morre. Então, existe também uma política da morte. E ele chama isso de necropolítica. Fiz errado. Política, que é isso? Ok. Necropolítica. Então, necropolítica é do filósofo camaronês Achille Mbembe. Pessoal, essa é a parte 1 dessa aula. Eu ainda vou contar o livro para vocês, mas eu queria trazer subsídios de temas, de repertórios, de argumentos, para que nós analisemos a sociedade. Muitos desses repertórios eu vou repetir muitas vezes, em várias aulas, para vocês terem várias relações e para vocês fixarem. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do começo do nosso livro. E eu espero vocês na próxima quinta-feira para a segunda parte. Beijinhos!